E, som. Vamos lá. E, som. Beleza. Foi.
Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Alguns irmãos estão presentes conosco, alguns 13 ou 14 irmãos estão nos assistindo através da transmissão que está sendo realizada. E à medida que o tempo for passando, alguns mais vão entrando, vão participando conosco deste culto, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, os convido a nos colocarmos de pés, para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso bendito e maravilhoso Deus. No Salmo de número 150, a Bíblia nos diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O salmista diz que nós devemos louvar a Deus conforme a excelência da sua grandeza. E nós só podemos fazer isso se nós louvarmos ao nosso Criador na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Oremos ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós lhe agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos louvando e exaltando o teu santo nome. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, ó grandioso Deus, por estar no controle de tudo e nos consolar, e nos confortar, e nos direcionar, e nos ajudar, Senhor. Ah, Pai querido, Deus santo, Senhor, é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a torre forte, na qual o justo se acolhe e está seguro. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, recebe o nosso culto, o nosso louvor nesta noite, a adoração, Senhor, que entregaremos ao Senhor de todo o nosso coração. Recebe cada aleluia, glória a Deus, que serão direcionados ao trono da tua graça. Pai querido e Deus santo, e no nome bendito de Jesus, fala conosco através da tua palavra, que tanto, Senhor, os irmãos que aqui estão presentes, quanto aqueles que estão nos acompanhando através desta transmissão, sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Continua conosco e faz tudo quanto lhe apraz, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Neste momento nós iremos entoar os hinos de nossa harpa cristã, o nosso prezado irmão Timerson e banda, né? Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar com o número 108 da nossa harpa cristã. 108. Pelejar por Jesus. Toda a igreja tem liberdade de louvar conosco o hino da nossa harpa cristã.
hino de número 394. Glória a Deus. (83). Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mais perto
do Senhor Jesus. Do Senhor nesta noite. Abra as vossas Bíblias na carta a qual escreveu Pedro. Primeiro a Pedro, o capítulo 4. Primeiro a Pedro, capítulo 4, e o versículo 7. Em diante. Primeiro, a epístola de Pedro, o capítulo 4 e o versículo 7 em diante. Leiamos a palavra do Senhor. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como que se entremeterte em negócios alheios. Mas se padecer como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salvar, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendaram-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua palavra,
Ó Senhor, que o Senhor venha administrar em nossos corações a tua palavra em nossas vidas, que o nosso espírito, a nossa alma venha ser saciada pelo poder da tua palavra. Senhor, nós te apresentamos, Senhor, nossas vidas, a vida da tua filha e do teu filho, que está aqui, está nos ouvindo através dos seus telefones. Meu Deus, que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite, e que o Senhor venha usar os teus pequeninos para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diga amém, Jesus. Glórias a Deus. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus pela leitura da palavra que fizemos? Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando através desta transmissão. Nossa irmã Marina Moreira, Marli da Silva, nosso irmão Mário Lúcio, irmão Carlos Nogueira, nosso irmão Nilson Azevedo, nossa irmã Valdenice Santa Brígida, Regina Lopes, Fernando Lobato, Dinaí Chagas, Leia Gomes, Marli da Silva, nosso irmão Lorival, nossa irmã Raimunda Castro, nossa irmã Márcia Reis, nossa irmã Marli da Silva. São muitos irmãos que estão nos acompanhando, graças a Deus, são 32 irmãos que estão juntamente conosco aqui, participando deste culto de adoração e louvor ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o mundo trabalha na solução para construir uma vacina, para uma solução para essa pandemia, e nós oramos a Deus para que isso aconteça logo. Nós oramos a Deus para que Deus abra a porta e, de fato, as vacinas que estão sendo testadas sejam úteis e venham beneficiar a população, e o nome do Senhor venha a ser ainda mais glorificado. Todavia, nossa esperança está em Deus, está no Senhor. Nós não desprezamos a ciência, pelo contrário. Há pessoas que acham que a ciência ela é contrária a Deus ou contrária às Escrituras. Na realidade, o nosso Deus, ele é o dono de toda a ciência. Se a palavra ciência, no sentido específico, se refere ao conhecimento, o nosso Deus, ele é o dono de todo o conhecimento. E a Bíblia diz que ele deu dons aos homens, ele deu aos homens habilidades, capacidades. Algumas dessas são espirituais, outras dessas são habilidades naturais, são dons naturais que o nosso Deus, ele desperta nos seres humanos, e ele vai instigando esses dons, vai aprimorando esses talentos, e assim nós vamos servindo uns aos outros. Quando o médico ele cuida de um lavrador, ele está ali cuidando do lavrador, e o lavrador precisa do médico. Esse mesmo médico, ele precisa se alimentar, e é esse lavrador que, através do seu trabalho, da sua habilidade com a terra, vai, através da sua atividade, prover para que esse médico também se alimente. Isso é uma comparação do que acontece em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, e nós sabemos que o nosso Deus, ele há de abrir essa porta, ele há de prover a solução para este problema, certamente através da ciência, sim, senão ele fará de outra maneira. Todavia, nós confiamos no Senhor, o nosso bendito, eterno e maravilhoso Deus. Convido os irmãos para orarmos, sempre que dobrar os nossos joelhos, pelos médicos, pelos profissionais da saúde, segurança pública e pelos cientistas, aqueles que estão em uma corrida, em uma maratona, para prover essa vacina, para que então toda a humanidade possa ser beneficiada. E a nossa responsabilidade espiritual é orar ao Senhor, nosso grandioso Deus. E nós orando a Deus, confiando no Senhor e sendo responsáveis através das nossas atitudes. Quero aproveitar o ensejo para dizer que a fé
ela não nos torna irresponsáveis. Pelo contrário, a fé em Cristo Jesus, ela nos responsabiliza ainda mais. Jesus, certa vez foi cobrado o imposto dele e de Pedro. Então ele diz o seguinte: Pedro, é lícito a gente pagar imposto? Será que a gente deveria realmente pagar imposto? Pedro, através da sua resposta, diz: Senhor, não era para estar cobrando da gente, porque não deveriam cobrar dos filhos. Jesus diz: Pedro, para que eles não se escandalizem, vai lá, pega um peixe, vai ter um dinheiro na boca do peixe, e você vai pagar o imposto meu e o seu imposto, para a gente não ter problema. Jesus estava ensinando Pedro a cumprir com a sua responsabilidade. Por isso, meus irmãos, cumpramos com as nossas responsabilidades e elevemos a nossa confiança e a nossa esperança ao nosso grandioso Deus, que é o dono das nossas vidas e é o Deus que tem cuidado de nós. Vamos ouvir nosso irmão Dimerson louvando ao Senhor nosso Deus. Uma vez mais, nosso irmão Dimerson e banda estará louvando ao nome de Jesus. Eles vão louvar, nós vamos louvar a Deus juntamente com eles. Os irmãos que aqui estão, você que está assistindo essa transmissão, adore a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Você sabe as notícias do dia, você sabe as rotinas da vida e conhece as pessoas chegadas e as estradas que levam pra lida. Você sabe aonde trabalha e a escola aonde estuda. Sabe até dizer quando vem chuva, que o tempo muda. Mas será que você sabe que Jesus está voltando e a ti há menos dia esta hora está chegando? Cristo vem Você sabe se alguém anda certo lá por perto no bairro onde mora, e conhece os que chegam de longe e as pessoas que já vão embora. Você sabe falar de política e de crenças conhece demais. Sabe tudo que vai pelo mundo, pois lê tudo que vê nos jornais. Mas será que você sabe que Jesus está voltando e a ti há menos dia esta hora está chegando?
verdadeira. Aleluia. Que possamos a cada dia esperar que um dia vamos nos encontrar com Deus nas alturas. Para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ainda entoar mais um louvor ao Senhor. Oh glória, nós ainda estamos aqui nesta terra padecendo algumas aflições, mas um dia, e eu creio que um dia, esse dia está próximo, vamos voar nas asas do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nas asas do Espírito vou voar, flutuar meu corpo, eu sinto, vou voar, vou voar até no céu chegar, contemplar Jerusalém e as belezas que ali tem. Nas asas do Espírito vou voar até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, na grande ceia participarei ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Para o nome do Senhor. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, eu sinto, vou voar até no céu chegar, rever meus queridos irmãos, Pedro, Tiago e João. Oh, que forte emoção, que emoção, que emoção, quando eu ali chegar. Quando eu ali chegar, com meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei ao lado de Jesus. Maravilha! Vou voar
Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor nosso Deus, para sempre. Santo é o nome do Senhor. Como diz um outro hino, a gravidade ela não vai nos impedir de subirmos naquele grande dia. Nós estaremos com o Senhor, nós subiremos ao encontro do Senhor. Quantos ainda reservam essa esperança, guardam, conservam essa esperança dentro do seu coração? Nós desfrutamos de uma promessa, irmãos, uma promessa que foi feita por alguém que não mente, por alguém que não falha. Deus havia prometido que enviaria o Messias. Passaram-se anos, homens viveram, morreram, profetas se levantaram, mas a profecia ela foi cumprida fielmente. O Messias veio, Jesus viveu como nós, padeceu e sofreu na cruz do Calvário a morte substituta, nos substituiu ali no Calvário. E ele disse aos seus discípulos que voltaria para nos buscar, cumpriu a sua promessa e nos fez uma outra promessa. Quero dizer que Jesus, ele tem toda a credibilidade para prometer, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus nos prometeu e o nosso Deus cumpriu e continuará cumprindo as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco também nosso irmão Daniel Felipe, nossa irmã Maria José Vasconcelos, nossa irmã Lúdima Mendes, nossa irmã Leia Gomes, nossa irmã Alessandra Santos, Fernando Lobato, Maria José, Valmor Douglas, Marlida Silva, Neia Santiago, Zan Santos e outros irmãos também, nosso irmão Manuel Soares, nosso prezado irmão William Marreiros, Márcio Vinícius, glórias a Deus, Eliane Castro, Maria Lúcia, Suelison Silva, são o nome de alguns irmãos que estão nos acompanhando e estão adorando ao nome de Jesus juntamente conosco. Deus abençoe vossa vida aonde vocês estiverem, assim como Deus também está nos abençoando aqui neste templo, nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com a nossa irmã Ellen Moraes, estará louvando ao Senhor nosso Deus, e enquanto ela louva, nós estaremos, irmãos que aqui estão presentes juntamente comigo, estaremos juntos ofertando ao Senhor as nossas ofertas e entregando a Ele o nosso dízimo, o dízimo do Senhor, para a manutenção do trabalho do nosso Deus nessa terra. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque na sua e na minha vida a palavra final vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem liberdade de adorar. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és fiel em todo o tempo. Não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa.
tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou o dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Confiar em mim. Amém, Jesus. Glórias a Deus, que lindo louvor, que louvor maravilhoso, louvor entoado ao nosso grandioso Deus. Enquanto a irmã Ellen estava louvando, nós também estávamos louvando a Deus juntamente com ela, exaltando ao Senhor. Nós queremos, queridos, orar pela vida, acredito, de um jovem. Deixa eu ver aqui o pedido de oração que nossa irmã Regina Lopes está fazendo, pedindo oração pelo seu filho. Ela pede que nós oremos pelo seu filho, em favor de uma causa, mas não especificou aqui o que era, mas nós vamos orar pelo filho da nossa irmã Regina. Nossa irmã Eliane Castro, ela está assistindo, louvando a Deus juntamente conosco, através da live, de Brasília, ela juntamente com a Ilva Almeida, Eliane Santos e Eliane. Nós vamos orar pela nossa irmã que está pedindo oração pelo seu filho. Vamos fazer essa oração, irmãos, no nome de Jesus. Nós não sabemos especialmente qual é a causa,
Mas quando alguém diz assim, irmãos, ore por mim, certamente essa pessoa acredita no Deus que ouve a oração e acredita no que está registrado na Bíblia, de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós somos justos, irmãos, não em nós mesmos ou por nós mesmos, mas porque fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós vamos orar no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento nós queremos te apresentar, Senhor, o filho da nossa irmã Regina, que está pedindo oração em favor dele. Pai querido, nós não sabemos exatamente do que se trata, mas nós sabemos que o Senhor conhece absolutamente todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, intervém, Senhor, com as tuas mãos poderosas, grandiosas, para cumprir a sua vontade e para atender a necessidade dele neste momento. Senhor, o Senhor o conhece melhor do que ninguém, melhor até do que ele mesmo, e nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor a tua intervenção e o teu milagre, segundo as tuas muitas misericórdias, no nome de Jesus. A igreja confirma dizendo: amém. Quero convidá-los para meditarmos na palavra de Deus neste momento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Vou usar aqui a continuação do texto que o nosso irmão, ele fez a leitura oficial da palavra nesta noite. E nós queremos agradecer a Deus por esta grande oportunidade. Você que está nos acompanhando, este é o momento que vamos meditar uma vez mais na palavra de Deus. Nós iremos meditar nesse texto, 1 de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5. Nos foi concedido hoje o privilégio de estarmos aqui, dirigindo a reunião com os irmãos, dirigindo este culto. O pastor Elcimar pediu para estarmos aqui, ele foi representar o pastor José Osvaldo, nosso vice-presidente, em uma congregação, dando posse ali de um vice-dirigente, e pediu para estarmos aqui nesta noite, nos direcionou para cá, e nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, adorando e bendizendo o nome de Jesus de Nazaré. 1 de Pedro, capítulo 5, aos irmãos que estão presentes, quantos encontraram, queira por gentileza confirmar, dizendo amém. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhante vocês jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sejam sujeitos, todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar assento, adorando e glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, fala sobre a missão dos pastores, dos presbíteros, e fala sobre a nossa missão como cristão, como servo de Deus, no sentido de estarmos atentos, de sermos humildes
e de nos sujeitarmos uns aos outros. Do versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Pedro dá instruções aos pastores, aos presbíteros da igreja. E nessas instruções contém ensinamentos importantíssimos para a excelência do santo ministério. Como cerne desses ensinamentos, ele fala sobre servir de exemplo ao rebanho. E este é um grande desafio do ministério pastoral, que é o exemplo, que é ser verdadeiramente um exemplo ao rebanho. Nós temos muita facilidade de falar o que os nossos filhos têm que fazer, mas fazer exatamente o que eles têm de fazer, nós temos algumas dificuldades. Exemplo, é comum a gente dizer: menino, come salada, menino. Aí o menino olha para o prato do pai e vê um pedaço de carne daquele tamanho, o resto só farinha, né? Procura um negocinho verde e não acha, mas o pai quer que o menino coma salada, né? Uma vez eu estava almoçando com meu filho e comi primeiro a salada. Sabe o que ele me disse? Pai, o Senhor é esperto, o Senhor é igual eu, né? Come primeiro a salada para se livrar, né? Eu vou fazer isso também. Veja o poder do exemplo. Então, realmente isso é algo muito desafiador para quem cumpre o ministério, para todos que exercem uma liderança na casa do Senhor nosso Deus. Entretanto, com relação aos pastores, o que eu quero frisar hoje aqui é que hoje é o dia do pastor, não é isso? É um dia em que nacionalmente nós comemoramos o dia do pastor, onde nós tiramos, selecionamos para fazer memória, trazer a lembrança ao serviço que os nossos pastores têm prestado ao Senhor nosso Deus em cuidado da igreja, do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente José Rodrigues da Luz, que está nesse momento seguindo as recomendações, praticando ali o isolamento social. Pastor, Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Pastor José Osvaldo e todos os demais pastores auxiliares em Capanema. Nosso pastor José Osvaldo é o primeiro vice da igreja em Capanema, e nós queremos dar as felicitações e os nossos agradecimentos a todos os nossos pastores, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rogar a Deus que os senhores continuem servindo a Deus e a igreja com todo o vosso coração, como diz o verso 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A recompensa, irmãos, ela está guardada nos céus para os nossos pastores e para nós os cristãos, para nós que servimos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, aproveitando o texto, fazemos aqui as felicitações aos nossos pastores e agradecimentos. Os irmãos concordam comigo? Se é verdade, digam amém. Glórias a Deus. A partir do verso 5, ele se volta para a igreja e ele diz o seguinte: semelhantemente, vós jovens, seja sujeito aos anciãos. Ele fala para que o jovem, ele se submeta ao ancião, que ele respeite o ancião. Há um ditado que diz que um certo ancião olhou para um jovem e diz o seguinte: como eu queria ter a tua idade, como eu queria ter a tua força, como eu queria ter a oportunidade que tu tens a vida inteira pela frente, mas com a minha cabeça. A cabeça, eu não queria a tua cabeça, eu queria a minha cabeça. Ele disse que queria a força do jovem, mas queria a experiência que ele já tinha, porque senão não adiantaria para ele. Esse ditado, ele também nos mostra aquilo que a Bíblia nos confirma, nos comprova, onde diz que com a mocidade, com os jovens, está o vigor, está a força, mas com o ancião está a experiência, está a prudência,
está a sabedoria. E queridos, se nós, os mais novos, andássemos com pessoas mais velhas ou de mais idade, pessoas mais experientes, e nós nos dessemos o trabalho, investíssemos tempo em ouvi-las, em ouvir as suas experiências, no mínimo nós erraríamos menos, no mínimo nós cometeríamos menos erros e nós teríamos uma vida mais quieta e uma vida mais sossegada. A fase da juventude é aquela fase da descoberta, na realidade é a fase da vivência das experiências. Na adolescência, o adolescente ele vai descobrindo. Na fase da juventude é a fase da vivência das experiências e da conquista. O que com você? Você é um médico, vou cursar essa faculdade, vou casar, vou isso, vou aquilo, vou fazer e vou realizar. Todavia, nesta caminhada e neste percurso, alguns se perdem, alguns não preservam a essência até o final da caminhada, e boa parte disso é porque não ouvem as pessoas mais velhas, em especial aos líderes, aqueles que servem ao Senhor e com amor estão cuidando, estão orientando, estão auxiliando para que os jovens, para que nós tenhamos um futuro tranquilo, um futuro abençoado na presença do Senhor, o nosso grandioso Deus. Sobre o aprendizado falaremos mais à frente. E ele diz: sejam todos sujeitos uns aos outros, todos sujeitos uns aos outros. Irmãos, nós não gostamos dessas coisas, nós não gostamos dessa ideia de sujeição, nós não gostamos dessa ideia de obedecer, até porque nós gostamos de liderar, de fazer. Era comum nós ouvirmos dizendo: Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Quem lembra? E as pessoas, né, repetiam, como que dissesse: você precisa fazer, liderar. Mas a Bíblia, ela nos instiga e nos desafia a ter uma postura diferente, nos desafia a ter um posicionamento diferente de sujeição. E ele diz, e a Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Pedro diz o seguinte: e revesti-vos de humildade. Eu só consigo me sujeitar, eu só consigo me sujeitar ao meu irmão se eu me revestir de humildade. É aí que está o desafio, porque a nossa natureza terrena e pecaminosa, ela é egoísta, ela é orgulhosa. Então, quando a Bíblia nos desafia a nos revestir de humildade, nós nos deparamos com um grande e desafiador, um grande desafio, porque a humildade não está nas minhas vestimentas, a humildade não está somente na minha maneira de falar, mas a humildade, ela é manifesta, meus irmãos, principalmente quando eu tenho a oportunidade de revidar. A humildade, ela é manifesta quando eu sou ofendido, quando eu sou ferido, quando eu sou caluniado. Se eu sou alguém que vai perdoar, ou se eu sou alguém que vai revidar. Se eu sou alguém que vai dizer o seguinte: Deus é o meu juiz e Ele cuidará disso. Ou se eu sou aquela pessoa que diz: me bateu, vai levar, deixe quieto, bichinho, não tem? Tinha aquele coleguinha, quando a gente era criança, que ele dizia: deixe quieto, tu vai ver só, né? Nós dizia o seguinte: eu vou te pegar, deixa sair, ou então deixa na hora do recreio. E essas coisas, todas elas vêm da nossa velha natureza, o fato de nós não querermos nos submeter, não aceitarmos perder, não aceitarmos ficar por baixo em uma determinada situação. Mas o apóstolo Pedro, ele nos desafia, e o desafio é exatamente que nós venhamos nos revestir de humildade. Mas por que, irmão Tiago, a humildade é algo tão importante? Porque a Bíblia diz que Deus
ele resiste aos soberbos. A humildade é exatamente a característica contrária à soberba, meus amados. A soberba, uma pessoa soberba, costumo dizer que é uma pessoa que nem Deus quer ficar perto dela. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele conhece de longe. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, e aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo uma vez mais que Deus dá graça aos humildes. Sabe o que isso significa? Que o favor de Deus é com aqueles que são humildes, com aqueles que reconhecem as suas limitações, com aqueles que reconhecem as suas fraquezas. A prática da humildade, ela é difícil para o soberbo. Por quê, irmão Tiago? Porque ela passa por um processo chamado processo de reconhecimento. A soberba e o orgulho nos impedem de reconhecer as nossas fragilidades, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer a necessidade do outro, a necessidade do próximo, e fazer com que eu abra mão da minha a favor do meu irmão, a favor do meu irmã, da minha irmã, a favor do próximo. A soberba tira de mim a capacidade de eu reconhecer, mas se eu me revestir de humildade, terei condições em Deus de reconhecer que nada sou, que nada posso, que nada tenho, que grande é o Senhor, e nós somos pequenos e carentes do seu favor e da sua misericórdia. Se nós revestirmos de humildade, quando alguém pecar contra nós, nós vamos nos lembrar de que nós já pecamos contra alguém também. Quando alguém falar mal de mim, se eu for humilde, ao invés de me irar e dizer, eu não esperava isso de você, eu vou olhar para dentro de mim e terei condição de dizer, Senhor, tem misericórdia da vida de meu irmão, da vida dessa pessoa, e tem misericórdia da minha também, porque o que ele está fazendo eu já fiz muitas vezes. Mas a falta da humildade, no momento que eu sou ofendido, faz com que, quando a pessoa erra ou peque contra mim, eu olhe apenas para o erro dela, apenas para o que ela fez, apenas para a ofensa cometida, como se eu nunca tivesse errado. Existem pessoas que possuem uma dificuldade imensa de liberar o perdão, dentro do seu coração. Um certo homem disse, eu nunca perdoo. E um certo pregador disse, então eu espero que o Senhor nunca peque, porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, eu estou pedindo para Deus no Pai Nosso, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados daqueles que erram contra mim. Isso só é possível, meus irmãos, se nós nos revestirmos de humildade. Se a soberba do meu coração for arrancada, ou melhor, vencida, e a humildade ela ser entronizada na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E para nós sermos humildes, quero dizer aos irmãos que um dos grandes desafios, irmão, precisa ter o Espírito Santo de Deus. Sim, indispensavelmente precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero lhe atentar, lhe direcionar para o fato de que nós não devemos nunca procurar no próximo um merecimento para que eu possa agir humildemente com ele. Eu não posso procurar no próximo um merecimento para que eu venha agir humildemente com ele. O fato de eu me revestir de humildade e ser humilde precisa ser um compromisso meu com Deus,
com Cristo Jesus, independente do merecimento do próximo. Sabe por quê? Que merecimento tem alguém que lhe ofendeu de receber o seu perdão? Que merecimento tem alguém que lhe maltratou de receber o seu perdão? Você nunca vai encontrar merecimento nas pessoas. Nós só precisamos lembrar que o nosso Deus não encontrou merecimento nenhum em nós, e mesmo assim Ele nos deu da sua graça e nos revelou Jesus Cristo de Nazaré. Por isso não perdoamos ou somos humildes pelo merecimento do outro, mas pelo reconhecimento de que Deus nos perdoou, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem merecermos absolutamente nada, nos amou, nos perdoou, e é por isso que eu e você não vamos olhar para o merecimento do próximo, mas Jesus merece que você dê o favor, seja humilde, perdoe, que nós venhamos a nos sujeitar uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. E o texto segue dizendo o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Olha a linha que Pedro segue. Ele começa na humildade. A humildade, nós aprendemos aqui que passa pelo processo do reconhecimento. E agora ele diz: humilhai-vos. Eu ter a humildade e eu me humilhar são coisas sequenciais, mas são coisas diferentes. Pedro está dizendo que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ele diz: para que a seu tempo vos exalte. Irmão Tiago, por que às vezes a gente sofre tanto? Irmão Tiago, por que às vezes parece que a gente está sem direcionamento? Irmão Tiago, por que parece que às vezes as coisas não dão certo? A gente caminha e descobre que não deu certo, não era esse o caminho, tem que voltar de novo. Sabe aquela ideia? Estou sempre voltando a estaca zero. Mas por quê? É porque existe um caminho. E o caminho do cristão, irmãos, ele é o da humilhação na presença do seu Deus, na presença do seu Criador. Se eu buscar a exaltação longe da presença de Deus, a Bíblia diz que eu vou me enquadrar aqui como um soberbo, pelo fato de não reconhecer a minha dependência de Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e Ele os abate. Eu não vou conseguir, mas se eu seguir pelo caminho da humilhação, debaixo das potentes mãos de Deus, eu só preciso continuar seguindo esse caminho, me humilhando debaixo das potentes mãos de Deus, me humilhando debaixo das potentes mãos do eterno Deus, que ao seu tempo Ele nos exaltará. Ao seu tempo Deus nos exalta. Quando Ele diz ao seu tempo, é o tempo dEle, não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. E o que eu preciso fazer, irmão Tiago? Vamos lá. Alguém já chegou com você sobre o livro do Apocalipse? Apavorado? Irmão, aquele dragão, meu Deus do céu. Irmão, o coronavírus é o que está aqui no Apocalipse. Calma. No mínimo essas aplicações são precipitadas, mas calma. Irmão, o dragão, irmão, a besta. Quando as pessoas me perguntam sobre os acontecimentos de Apocalipse, principalmente aqueles que nos causam espanto, que faz a gente dizer: Senhor, eu não quero estar aqui quando acontecer a grande tribulação, eu não quero estar aqui. Eu converso com essa pessoa e digo assim: bora fazer o seguinte, bora esquecer um pouquinho o dragão do Apocalipse e bora se concentrar no que é que eu e você temos que fazer para a gente não ficar aqui durante a grande tribulação. É isso que nós precisamos correr e nos concentrar no que é que nós precisamos fazer. Porque, irmão Tiago, o diabo está com ao nosso derredor, o nosso adversário, bramando como leão,
Não, sim, Ele está. Nós não precisamos ficar preocupados com Ele. Nós precisamos nos preocupar em praticar o que Pedro está nos ensinando, para que nós possamos vencê-lo, para que nós possamos resisti-lo. Primeiro, Pedro diz: se revista de humildade. Segundo, Pedro está dizendo: se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus, da potente mão de Deus. Terceiro, Pedro diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro está dizendo: você vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E ao se humilhar debaixo da potente mão de Deus, olha o que Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade, irmãos, tem pelo menos uma característica comum em todos nós quando a sentimos. Pelo menos uma característica comum quando nós estamos ansiosos. O que é, irmão Tiago? A insegurança. Quando nós estamos perfeitamente seguros de algo, a ansiedade, ela não domina o nosso coração, ela não cresce. Mas a insegurança faz com que a gente fique o quê? Ansioso. A ansiedade nos traz insegurança. A insegurança nos faz nos sentirmos ansiosos. Pedro diz o seguinte: se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Pega a tua ansiedade, lança a sua ansiedade sobre Ele. Por quê? Pedro dá um motivo: Ele tem cuidado de você. Pedro está dizendo: você pode encontrar descanso debaixo da potente mão de Deus, porque Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8: sede sóbrios e vigiai. Aqui ele fala sobre duas coisas importantes. Nós já estamos caminhando para o fim. Primeiro, sobriedade. O que é a sobriedade, irmão Tiago? A sobriedade é o estado de alguém que está em sua perfeita consciência. É o estado de alguém que está consciente de todas as suas palavras, de todos os seus atos. Quando uma pessoa, ela não está sóbria, ela está variando. Ela não tem segurança e firmeza em todas as suas palavras e atitudes. Dá um exemplo, irmão Tiago. Uma pessoa que está embriagada. Você passa na rua, uma pessoa que está embriagada diz: não sei o que tem aí, não sei o que tem mais lá, né? Aí se o cidadão vai passando com a esposa, o bêbado diz o seguinte: essa mulher é bonita, essa mulher, né? Eu pergunto: será que o marido deve dar atenção a essas palavras? Não. A pessoa não está em si, ela está embriagada. Ou melhor, não é que não esteja em si, ela perdeu a sobriedade. Então ser sóbrio é estar em um perfeito estado de consciência, é estar em perfeito estado de atenção. E Pedro está dizendo para nós: sejam sóbrios, permaneçam com a vossa consciência inalterada, inabalada, consciente de todos os seus atos, consciente de todas as suas palavras, fazendo tudo o que você tiver de fazer, com ciência, com consciência, com sobriedade. Sabe por quê? A bebida, o álcool, ele é tão perigoso, porque ele tira a sobriedade. Já ouviu falar em alguém que quando ficou bêbado ficou corajoso? Já ouviu falar em alguém que quando ficou bêbado ficou medroso? A gente já ouviu falar, tem pessoas que depois que ficaram bêbadas foram jogar em outro time. São mais diversas reações que o homem ou a mulher pode ter depois que perde a sobriedade. Muitas dessas pessoas, depois que passam ali o efeito do álcool,
ou das drogas, levam a mão à consciência e dizem: meu Deus, o que foi que eu fiz? É isso que faz amigos estarem bebendo junto na sua casa e de repente sai uma briga dali. É isso que faz um jovem, muitas das vezes sob o efeito de entorpecentes, se relacionar sexualmente com uma outra pessoa e no dia seguinte não saber nem com quem. É isso que faz muitas das vezes a jovem engravidar e não saber quem é o pai. É isso que faz o jovem, muitas das vezes o adulto, não tem idade para essas coisas, adquirir uma DST, uma doença sexualmente transmissível, e depois não saber por quê. Como assim, irmão Tiago? Quando nós fugimos do nosso estado de consciência, fica muito fácil fazer besteira, fica muito fácil cometer um erro, que nós teremos talvez de carregar pelo resto da vida a consequência deste. Mas eu quero vos dizer que por esse motivo o apóstolo Pedro nos diz: sejam sóbrios, permaneçam com a consciência de vocês ativa, firme, inalterável, para que vocês tenham condição de vigiar. Você já imaginou um vigia embriagado? Será que ele guardaria alguma coisa? Um vigia embriagado conseguiria guardar alguma coisa? Não. Por isso Pedro diz: sede sóbrios, e depois ele diz: vigiai. E para essa segunda palavra, irmãos, eu quero dizer que vigiar não é só estar atento. Vigiar é muito mais que isso. Versículo 8: vigiar tem a ver com ter a capacidade de reagir diante do iminente perigo. Você diria que uma pessoa que viu uma casa ser roubada, o ladrão entrou, roubou tudo, botou no caminhão, levou embora, e o vigia lá olhando, essa pessoa prestou atenção. Aí chega o dono da casa e diz: vigia, você não prestou atenção na minha casa? Não, prestei atenção, eu vi tudinho. Eu vi quando ele pegou a televisão, eu vi quando ele pegou a geladeira. E o que foi que você fez? Ele disse: eu fiquei prestando atenção. Você diria que um vigia desse foi um bom vigia? Não. Vigiar não é só estar atento. Vigiar é guardar, preservar, é ter a capacidade de reação quando o perigo se manifestar. Olha o que Pedro está dizendo: estejam conscientes, estejam sóbrios, estejam alertas. Quando o perigo se manifestar, façam alguma coisa para impedir, para vencer. Vigiar quer dizer: eu vou reagir diante do perigo que está me assolando, querendo destruir minha família, minha vida espiritual, minha comunhão com Deus, meu ministério, meus planos no Senhor, os sonhos que apresentei diante de Deus. Vigiar quer dizer ver o perigo e reagir diante dele, e o Senhor nos dará vitória. E por que isso é tão importante, irmão Tiago? Porque muitas das vezes o reagir ao perigo não é atacar o perigo, é fechar as brechas, é sarar as feridas que estão abertas e podem ser usadas pelo adversário. Quando eu leio aqui que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, eu me lembro de um documentário sobre animais que mostrava um leão bem próximo do ataque, e tinha uma grande manada ali, esqueci do que, uma grande manada de presas, e eles passavam, e eles corriam, e o leão ali esperando, e o comentarista dizia assim: o que ele está esperando? Calme, prestem bem atenção, o leão está vendo algo que nós não estamos vendo ainda. De repente, quando passou toda a manada, ficou do meio da manada para trás
um animal que estava cocheando, que estava ferido. E quando ele ficou um pouquinho para trás da manada, o leão então partiu em direção a ele. E quando ele foi em direção a ele, ele passou por vários outros animais do grupo, da manada, que estavam sadios, correndo do lado do leão, e o leão ignorou todos os outros. Ele queria aquela presa era a presa fácil. Os outros iam dar trabalho para ele, mas aquela presa era a presa que iria garantir o jantar dele. Por isso, eu quero vos dizer, meus irmãos, fazendo uma aplicação espiritual, nós não precisamos ficar nos preocupando em atacar o diabo. Sai daqui, pisa aqui, lá vai, está repreendido, está amarrado. Nós podemos falar o que nós quisermos. Se houver em nós uma ferida aberta, se houver em nós uma brecha, se houver em nós uma falta que precisamos resolver, que precisamos nos reconciliar com o nosso Deus, nós seremos um alvo fácil. Por isso, nesta vigilância, o que eu mais preciso fazer é buscar minha comunhão pessoal e verdadeira com o Senhor, o grande Deus. Olha o que diz o versículo 9: ao qual, falando do inimigo, resisti firmes na fé. Fique de pé comigo, por gentileza. Ao qual resisti firmes na fé. Irmão Tiago, então como é que eu venço esse desafio? Não é pegando uma espada e saindo, vem para cá, leão, vem. Não. Pedro diz: vocês estão resistindo o diabo através da firmeza da vossa fé. Sabe como eu e você vamos vencer esse desafio, meus irmãos? Fortalecendo a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto mais firme for a minha e a sua fé em Cristo Jesus, mais nós estaremos seguros, mais nós teremos confiança, mais nós teremos esperança. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso Deus que nos fortalece, quem nos sustenta, quem nos anima. Louvado seja o nome do Senhor. Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Irmão Tiago, como eu posso fazer isso? Primeiro, buscando ao Senhor com todo o coração. Como mais eu posso fazer isso? Faça uma reflexão pessoal da sua vida. Peça para Deus tirar aquilo que não agrada. Se comprometa diante de Deus em buscar mudança, em lutar contra si mesmo. Irmão Tiago, como é que eu posso fazer isso? Substitua atividades naturais e meramente humanas por atividades espirituais. Substitua na sua rotina. Separe mais tempo para a oração. Vamos separar mais tempo para o louvor. Vamos separar mais tempo para uma comunhão pessoal e diária com o nosso bendito Deus. Vamos nos fortalecer na fé que há em Cristo Jesus. Neste momento eu quero orar por você. Nós vamos aproveitar e nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão pedindo oração. Irmã Beth Souza pede oração por ela e sua família. Irmão Nilson pede oração pela sua esposa e pelo seu filho Arthur. Irmã Leia Gomes pede oração pela sua filha que mora em Cuiabá. Foi chamada para trabalhar no hospital como enfermeira. Vai enfrentar ali na linha de frente a Covid-19. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Eu quero convidar os que aqui estão, colocarem a mão aqui no coração. Cada um vai falar com o Senhor aquilo que está precisando. Aonde está e aonde estiver se sentindo fraco, aonde estiver
doendo, onde ainda houver uma ferida aberta, em nome de Jesus, fale com o Senhor. Nós oramos ao Senhor nosso Deus neste momento, meu Pai. Nós queremos lhe apresentar a vida de nossos irmãos que estão aqui pedindo oração. Alguns em favor de seus familiares. Nossa irmã em favor da sua filha que vai trabalhar na linha de frente ali, Senhor. Pai, em nome de Jesus, intervém, dando saúde, dando livramento, intervindo em cada um, Senhor, segundo as suas muitas necessidades. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, porque nós acreditamos no Teu poder, porque nós acreditamos na Tua misericórdia. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que aqui estão. Abençoe, ó grandioso Deus, em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos. E olha, Senhor, a oração que eles estão fazendo ao Senhor agora. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus de Nazaré, ó grandioso Deus, nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece, nos anima. Ah, Senhor, revigora a nossa fé, revigora o nosso ânimo, as nossas forças, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dá graça, força aos Teus filhos, Senhor, e que o Teu nome em tudo seja glorificado, no nome bendito de Jesus de Nazaré. Se houver alguém, Senhor, neste momento, que está entregando a sua vida ao Senhor, sente dentro do seu coração a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Senhor, e a partir desse momento viver uma nova vida, nós queremos orar por você. Se houver alguém aqui dentro do templo que quer tomar essa decisão, ou se reconciliar, nós queremos orar por você. Pai querido, nós te apresentamos a vida desta pessoa agora. Pedimos ao Senhor que perdoe os seus pecados, as suas falhas. Pedimos ao Senhor que restaure a comunhão dela contigo, Senhor. Pai querido, Deus Santo, dê a ela forças para te servir durante todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Queridos, só nos resta agradecer ao nosso grandioso Deus por tudo quanto Ele nos tem feito. Irmão Elson, falem algum aviso? Precise transmitir? Glórias a Deus. Amanhã, culto de doutrina, aqui na sede, também será transmitido através da live, no canal oficial da nossa igreja, no Facebook. E em seguida vai estar sendo disponibilizado no YouTube, não é isso, irmão? Nesse padrão que estamos seguindo. Queridos, eu pude ouvir o Senhor falar comigo através da sua palavra e dos louvores. Quantos também puderam nessa noite? Vamos ficar de pés uma vez mais? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Criador e nos despedir em oração, em nome de Jesus de Nazaré. Pai querido, nós lhe agradecemos. Obrigado, Senhor, por este culto, por esta reunião, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoar. Nós lhe agradecemos pela vida destes músicos, Senhor, os cantores. Pai querido, Deus Santo, que estão conosco somando, Pai querido e Deus eterno, através das suas habilidades e do dom que o Senhor os deu, continua os usando, os abençoando de maneira grandiosa e poderosa, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos, intercedemos pelo poder legislativo, Pai querido, executivo, judiciário, em nome de Jesus de Nazaré. Olha para a nossa nação, Senhor, com Teu olhar de misericórdia, em nome de Jesus intervém, Senhor, para o bem do Teu povo, para o bem dos Teus filhos, para o bem do povo, Senhor, em nome de Jesus abençoa os profissionais da saúde, da segurança pública, todos os profissionais, Senhor, que compõem essa estrutura social para a manutenção do emprego, da renda, para que haja sustento, para que haja providência na mesa de cada cidadão, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, e nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo, no nome
bendito de Jesus. Abençoa a vida dos teus filhos e continua conosco, segundo as suas muitas misericórdias. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso soberano Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, seja com toda a família de Deus na face da terra e a igreja local. Diga, meus amados, a paz do Senhor, Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para romper sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei.